São Paulo e Criciúma com o Tricolor querendo voltar ao caminho das vitórias depois de 2 derrotas seguidas e o Criciúma querendo manter a boa fase. Quem vai levar a melhor? Quais as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse duelo? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia para seguir falando de Campeonato Brasileiro da Série A. Agora a gente destaca o jogo que vai fechar essa 12ª rodada, São Paulo e Criciúma, e que vai me ajudar na análise desse duelo é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus! Fala, Fábio! Fala, meus queridos! Vamos que vamos analisar o duelo entre São Paulo e Criciúma, Tricolor paulista contra o Tigre catarinense. Um duelo entre duas equipes em contextos bem distintos, tá? O Criciúma vem numa ascensão, o São Paulo vivendo seu primeiro momento ruim com o novo treinador Zubeldia. Então vamos trazer melhor, nos esmiuçar nesse contexto das duas equipes, do confronto, trazer números, estatísticas e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, jogo nesta quinta, 8 horas da noite, lá no Morumbis, que é antigo Morumbi, agora é Morumbis, né? Tem o naming rights agora. Jogo, como eu disse, fechando aí a 12ª rodada do Brasileirão. A gente já vê como chegam as equipes em números, tá? Pra gente ver aí um pouquinho de diferença, né? O São Paulo não estava invicto aí, teve uma sequência invicta com o Zubeldia, mas já não ganha há 4 jogos, tá? Pois é. 2 empates, 2 derrotas, a última até surpreendente, né? Na verdade, as duas, né? Porque As duas, perdeu do sim. Cuiabá em casa, tudo bem que o Cuiabá melhorou, mas São Paulo em casa ninguém espera que ele perca, e perdeu para o Vasco por 4-1, foi goleado pelo Vasco por 4-1, lá em São Januário. E o Criciúma que venceu o Botafogo, até então líder, né, do Campeonato Brasileiro, venceu em casa 2-1, então o Criciúma vem num momento bem melhor, né, apesar da pontuação ali dos dois times serem parecidas, lembrando que o Criciúma ainda tem 2 jogos a menos, tá? O Criciúma teve alguns jogos adiados aí, então o Criciúma tem 9 jogos, o São Paulo tem 11, por exemplo, mas vem num momento bem melhor, né, Matheus? Pois é, né? O São Paulo, ele que até aquele último, antes dessas 2 últimas derrotas, né, que você mencionou, estava invicto com o técnico Zubeldia, vinha com uma defesa muito sólida, que em 12 jogos, salvo engano, só tinha levado gols em 4 delas, Isso. mais ou menos por aí. E agora vem de 2 resultados bem ruins, né? É uma derrota em casa pro Cuiabá e uma goleada pro Vasco, que vinha numa fase horrível, inacreditável, e isso nos faz deixar com um pezinho atrás para buscar algo a favor do Tricolor paulista nesse confronto. E o Criciúma é um time que eu diria que, assim, ele não é muito confiável também de se apostar algo a favor, né? Porque é um time muito instável, eu diria assim, né? Teve aquela goleada em cima do Vasco com 4-0 em São Januário. Aí teve um jogo que ele foi derrotado por 5-2. O Cuiabá não tinha feito nenhum gol na Série A do Brasileirão e fez 5 contra o Criciúma, jogando lá no Heriberto Rios, né, que é a casa do Tigre. E agora vem de 2 vitórias consecutivas, 2 boas vitórias, incluindo um 2-1 diante do Botafogo, que tá ali no topo da tabela. Então, assim, inclusive a gente pode até dar uma olhada aí na cartela, que a média de gols em jogos do Criciúma é muito alta. A média de gols marcados 1,77 e sofridos é igual. Ele fez 16 gols e sofreu 16 gols em 9 jogos. Em 9 jogos, pois é. Ou seja, é uma média superior a 3,5 gols por jogo, se somar as médias de gols marcados e sofridos. Né? E quando a gente olha a média de gols do São Paulo também, é alta também, tá? Tanto marcado quanto sofrido, supera um gol por jogo. Então eu acho que a tônica para esse confronto acaba sendo algo mais voltado para gols, porque são duas equipes aí que eu diria que instáveis, né? O São Paulo era até muito seguro, mas vive um momento não muito bom. Então vamos dar uma olhadinha nos padrões das equipes para a gente tentar já construir uma linha de raciocínio para esse confronto? Vamos lá, o São Paulo, em 6 dos seus últimos 8 jogos, a gente teve menos do que 2,5 gols, né? Mas alguns jogos do São Paulo, quando fugiu dessa regra, fugiu até demais, né? Exato. E outro ponto, muitas vezes o menos de 2,5 gols aconteceu, mas saindo 2 gols. 2 gols, Era o São Paulo ganhando de 2-0, teve vários 2-0. Teve 0-0 contra o Palmeiras, né? Enfim, mas geralmente os jogos do São Paulo tem pelo menos 2 gols, né? O 2,5 não bate com tanta frequência, mas gols temos. Né? E a estatística que a gente chama a atenção aí do Criciúma, nos últimos 6 jogos, bateu tanto o ambas marcam como pelo menos 3 gols. É muita coisa, tá? Então o Criciúma é um time que faz muito gol, mas também sofre muito gol. Então é aquele time ali que às vezes não dá para saber muito o que esperar. Já nos confrontos diretos, o São Paulo balançou as redes, não passou em branco contra o Tigre, em 7 dos últimos 8 duelos, mas só um asterisco aqui, o último jogo entre eles foi em 2014, tá? Então faz muito tempo. Então a gente colocou aí para ter algo do confronto direto, mas lembrando que faz muito tempo que eles não se enfrentam aí em confrontos diretos.
Bom, vamos chamar o nosso momento Beto Nacional para a gente tentar buscar algo de valor nesse confronto e já tendo essa base aí, né, que a gente trouxe. A gente já vê logo de cara que a vitória de São Paulo paga pouquíssimo, tá? 1,49, levando em consideração que o time vem de 2 derrotas seguidas, eu fico com o meu pezinho atrás, né? Tem que dar a sua resposta, óbvio, mas também não só é um momento ruim do São Paulo, né, que perdeu os últimos 2 jogos e não vence a 4 partidas, como tá enfrentando um Tigre que vem melhorando, embalado. Vem em ascensão, embalado, depois de uma ótima vitória diante do Botafogo. Então eu tenho esse meu pezinho atrás aí na vitória também, de São Paulo, tá? Eu também acho que na vitória de São Paulo é bem arriscada, a odd nem vale tanto a pena assim. Então é melhor a gente procurar outros mercados, Matheus, como gols, né? Ambas marcam, um gol do Criciúma, mais de 2,5, o que é melhor desses 3 aí? Cara, assim... Os 3 são boas. O mais de 2,5, eu buscaria o mais de 2, sendo que ele só paga 1,48, que também é uma odd baixa. O mais de 2,5 eu já fico com um pouquinho de receio, porque 3 gols, por mais que venha acontecendo muito dos jogos do Criciúma, não tem acontecido tanto assim nos jogos de São Paulo. Então eu fico com o meu pezinho atrás, não tenho essa certeza de sair 3 gols. O ambas marcam me chamaria muita atenção. Arrasta um pouquinho para baixo, produção, por favor. Porque a gente tem uma cotação aí bem alta para o ambas marcam, olha aí, ó, pagando 2,13. Agora, qual é a grande questão que eu trago aqui? Eu sempre gosto de buscar a maior segurança possível, né? Então assim, ó, vamos ficar com essa ordem na cabeça, 2,13 e vamos lá na aba de gols, por favor, produção. Por quê? O Criciúma é um time que vem fazendo gol em todos os seus últimos jogos. O São Paulo não vive um momento muito bom. Porém, o site está precificando uma disparidade muito grande das equipes. Então a gente consegue buscar o gol do Criciúma pagando 1,83. Óbvio, é uma odd menor que ambas marcam, né? Claro, até porque aqui é mais fácil de bater, aqui só precisa do gol do Criciúma, não precisa do gol do São Paulo. Mas acaba sendo uma alternativa muito interessante porque já paga muito bem. Então vai que a gente tem um exemplo recente, claro, de um cenário exatamente igual a esse que eu quero trazer, vai que o Criciúma vence esse jogo por 1-0, exatamente como foi o jogo entre São Paulo e Cuiabá, né? Então assim, se você vai buscar o ambas marcam, levando em consideração que o momento do tricolor paulista é muito instável, você vai depender de um gol do São Paulo por um incremento de odd que eu nem considero tão considerável. Sim. A gente consegue buscar só o gol do Criciúma por 1,83, então eu acho que seria mais atrativo, porque aqui você está mais protegido, é mais seguro, o Tigre vem fazendo gol aí na maioria dos seus últimos jogos, nas últimas 6 partidas, conseguiu marcar gol, um São Paulo que não vence há 4 jogos, que levou 4 gols do Vasco, né? Então acredito muito. O Criciúma fez 4 gols no Vasco. Pois é, o Criciúma, então, pela lógica... Ainda bem que futebol não é... Futebol não é uma matemática exata, né? Então assim, eu acho que é um jogo para gols, tá? Eu acho que vai acontecer, até acho que vai sair 3 gols também no confronto, mas o meu pezinho atrás no São Paulo me faz querer fugir de algo relacionado ao tricolor, focar em algo só do Criciúma, por isso o golzinho do Criciúma que eu acredito que vai acontecer. Se for 4-1 São Paulo é green, exatamente. É o que interessa. Perfeito. Então muito bem, então vamos aproveitar e repassar a nossa dica do Tipster e o fique de olho para esse duelo entre Tricolor e Tigre pela Série A. A nossa dica do Tipster para o duelo entre São Paulo e Criciúma, 2 equipes que vivem momentos bem distintos, apesar de estar melhor classificado na tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vem de 4 jogos sem vencer, 2 derrotas seguidas, 2 duras derrotas. Perdeu em casa para o Cuiabá e tomou 4-1 do Vasco. Por isso, a nossa dica do Tipster é algo voltado para o Tigre de Santa Catarina, um mais de 0,5 gols do Criciúma, para a equipe carvoeira fazer pelo menos um gol no jogo. Já tem uma cotação muito interessante de 1,83. A alternativa para o ao vivo, o nosso fique de olho, é uma opção que pré-jogo paga muito pouco, mas que dependendo das condições da partida em tempo real, o apostador pode buscar uma odd mais interessante, que seria o mais de 1,5 gols na partida. Total de gols, né? Aí envolve tanto os gols do Criciúma quanto os gols do São Paulo. Boa! Então, mais uma análise feita aqui no Bet do Dia. Valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia, aqueles recados que você já está acostumado. Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e entre em tvbet.com, porque lá tem mais conteúdos, mais vídeos do Bet do Dia, outros programas, conteúdo em texto. Então, entra lá em tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Valeu, galera! Tamo junto!